pessoal, o nosso convidado é bom. Eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara, hein? Esse cara é bom, eu gosto do canal dele. Ele é apresentador do Operação de Risco, que é sucesso na Rede TV. O cara é especialista em segurança. Está aqui hoje para lembrar dos seus tempos de delegado, falar da sua experiência como diretor de presídio e contar detalhes inéditos dos crimes mais bárbaros do Brasil. Esse cara já prendeu muita gente e agora vai prender nossa atenção. Gostou dessa? Gostei. E você prende os pau no cu, né? Pelo amor de Deus, velho. Você tá num talk show, você deu uma cuspida. Chama lá, irmão. Porra, velho. É que eu comi bolo de milho da Celinha agora. Tá lá comendo lá com a Celinha. Jorge Lordelo! Lordelo, esse é o padrão de elegância que eu quero no programa aqui, ó. Aqui é um padrão de elegância, tá vendo? Presente na TV, no talk show. Olha só, dois distintos cavalheiros. Obrigado, obrigado. Dois distintos cavalheiros. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você, meu amigo. Boa. O que é isso aí? Olha, como eu tô contando agora histórias policiais, eu trouxe aqui um dos meus paramentos quando eu gravo no meu canal, que é o meu distintivo que eu usei durante muitos anos como delegado. Porra, que demais, cara. Olha, isso aí é coisa de filme. Você mostra... Você já chegou a parar algum carro numa perseguição, mostrar e falar, sou da polícia, desce do carro, pegar o carro, perseguir o bandido? Não, o policial sempre tem que usar o distintivo, porque as pessoas precisam saber que você é um polícia. Então, eu, quando trabalhei, uma coisa que eu não largava era isso. Você não pode largar uma arma de fogo, você não pode largar um par de algemas. Por exemplo, eu estava numa delegacia, eu ia almoçar. Eu não sei se do percurso da minha delegacia até o almoço pode acontecer alguma coisa. Pra você ter uma noção, eu prendi várias pessoas nesse percurso. No horário de almoço? No horário de almoço. Até no horário de almoço você trabalhava? Sim, aonde você eventualmente acontece um fato próximo a você, alguém te chama e você tem que imediatamente dar uma resposta. Que tipo de crime acontece na hora do almoço? Tem assalto à geladeira? Bom, um caso que aconteceu comigo foi em Suzano. Eu parei a viatura e do restaurante era mais ou menos 150 metros e eu estou andando com o delegado titular, que eram pessoas com mais idade. E nisso, uma pessoa gritando, pega ladrão, pega ladrão. Quando eu olho, um rapaz correndo. Então, eu não sabia o que tinha acontecido, mas se gritou, pega ladrão, e esse rapaz está correndo. E eu era muito jovem, e sempre fui corredor, saí correndo atrás. Os outros dois delegados, com mais idade, não conseguiram pedir um reforço. E eu corri por cerca de 1 quilômetro, ele cansou primeiro que eu. Ele cansou, e o policial tem que correr com todo o paramento, eu estava de terno e com revólver, que também complica um pouco a correr. Mão para a cabeça, algemei quando chegou meu delegado titular, e nós descobrimos que ele tinha, naquela oportunidade, roubava toca-fita. Você lembra? Ele tinha quebrado o vidro de uma Kombi e estava levando toca-fita. Quando alguém viu, gritou, pega ladrão, ele saiu correndo. Isso foi uma das prisões indo almoçar. E foi uma das únicas vezes que eu escutei pega ladrão, uma história que o ladrão foi pego. Que geralmente fosse pega ladrão e ninguém faz nada. O pessoal pega ladrão e o ladrão vai embora. Dessa vez deram a sorte. Não, Danilo, o meu caso na polícia é muito curioso pelo seguinte, quando eu tinha 12, 13 anos, a minha mãe, que era professora do Estado, ela gostava de incentivar os filhos à leitura. E ela me trouxe livros da Agatha Christie e eu li todos. Depois ela trouxe os livros do Conan Doyle. São escritores ingleses. Conan Doyle é o Sir Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Sim, e eu li todos esses livros e aquilo me impressionava, a investigação. Logo, naquela oportunidade, chegaram os seriados americanos. E naquela oportunidade, com 14 para 15 anos, era eu falei... eu quero o Columbo. O Columbo eu adorava. Columbo é demais. E eu queria... E naquela oportunidade eu falei, eu vou ser policial. Não sabia qual carreira. Depois eu me defini como delegado. Fui fazer direito só para isso. E passei com 22 anos de idade, super garoto, mas vocacionado para esclarecer crime. Digo mais, eu sempre fui aficionado por cena de crime. Por isso que o meu canal chama Na Cena do Crime. A cena do crime ela é reveladora. Só para você ter uma noção, os casos que eu conto, a maioria são casos que as pessoas morreram. E um professor na academia de polícia me disse uma vez para toda a turma de delegados, falou, olha, quando você for na cena do crime e tiver um cadáver, manda todo mundo sair do local. Você precisa de silêncio e analisar a cena do crime. E esse delegado antigo, ele falou o seguinte,
analisa a cena do crime, analisa o cadáver, pois o cadáver praticamente ele quer falar para você quem o matou. Olha que curioso. E é muito revelador isso. A maneira como o cadáver está na cena do crime, mas a análise lateral, você consegue ter praticamente saber uma linha de investigação do que aconteceu em grande parte dos crimes. Então, cena do crime, para mim, é uma coisa muito envolvente. Agora, cena de crime, esses crimes de morte, pouca gente consegue ver o que um policial acostumado vê. Só para você ter uma noção, eu tenho criado essas histórias e narrado no YouTube e eu vou buscar no inquérito as fotos ou imagens das pessoas que foram mortas barbaramente. E quando você mostra para uma pessoa que nunca viu isso, a pessoa não consegue ver, porque são atrocidades. Esses criminosos perversos, os serial killers, são verdadeiras atrocidades. Você tem que ter uma separação para ter o sangue frio de ver o que precisa ser visto. Não, pra você ter uma noção, eu resolvi narrar, um dos crimes que eu narro no meu canal é o Chico Picadinho. Não sei se o público já ouviu falar no Chico Picadinho. Chico Picadinho era um homem que ele morava no centro da cidade, na Rua Aurora, e ele frequentava a Boca do Luxo naquela oportunidade, e ele resolvia assassinar prostitutas, e depois ele picava. E eu fui atrás do inquérito policial e eu consegui as fotos. Eu consegui a cena do crime, do local onde inicialmente ele cortou. Que ano que foi? Foi década de 60 e 70. Ele picava antes também ou só depois? Depois. Ah, tá bom. Depois. E aí, você vê aquelas cenas, para um especialista e criminólogo como eu, é um prato cheio para você analisar. Sim. Mas para as pessoas comuns, é muito difícil as pessoas verem com uma certa... A pessoa fica um pouco constrangida e pode até não dormir. Vou te dar outro exemplo, uma coisa que eu sempre gostei de ver. Quando eu ia numa cena de crime e o local já me apontava uma direção, por exemplo, eu fui numa cena de crime num sítio bacana, onde uma senhora de idade estava pendurada numa corda e morta, enforcada. Eu olhei aquela cena e eu logo vi que não era enforcamento. Não era suicídio. Por que não era suicídio, não era enforcamento? Porque eu aprendi na medicina legal que o suicida, mediante asfixia por enforcamento, o que acontece? A língua dele pula para fora, parece uma gravata. Outro detalhe, as questões eles chamam de uma mucosa branca, que a pessoa, se ela realmente se suicidou via enforcamento, você vai ter aqui na boca dela umas espumas, chama as espumas brancas. E aquilo eu fiquei intrigado. Os parentes vieram falar comigo, eu fiquei quieto, anotei o nome de todo mundo e eu fui assistir a autópsia. Danilo, assistir a autópsia não é para qualquer um. Não é. A autópsia, só para vocês terem uma noção, o cadáver chega no ML, a primeira coisa é tirar todas as roupas, a gente apreende a roupa, que a roupa é importante. Em seguida, o corpo é lavado e colocado numa mesa fria de ML. O cheiro do ML já é complicado, porque é um cheiro de morfol com um cheiro de corpo em estado de putrefação. E aí, por que eu queria ver aquela situação? Porque eu tinha aprendido que o enforcado, ele fica com umas manchas nos pulmões. É uma característica da asfixia por enforcamento. Asfixia. Então eu fiquei olhando, eu não falei nada para o médico, fiquei olhando, ele abriu Você estava procurando uma coisa que ninguém mais estava, mas você sabia o que estava procurando. Eu estava cabreiro, que eu falei, essa senhora tem dinheiro, para mim mataram ela. É cena de crime. Estão simulando um suicídio. Estão simulando E na verdade eu cheguei e ele falou assim, Lordelo, isso aqui não tem os detalhes no pulmão característicos de um enforcado. Então, eu sempre fui um apaixonado por cena de crime. E no fim das contas, resolveu o crime da senhora? Você vê como o assunto é curioso? Eu quero saber. Não, então, qual foi lá. o desfecho. Vamos lá. A investigação ela é complexa porque você tem toda uma família e muita gente interessada naquele dinheiro. Já jogou detetive? Joguei. É isso aí que você está me narrando. Foi o Sr. Black, o Coronel Mostarda, quem que então, matou no final... Foi com a corda, com o castiçal? No final, eu identifiquei um filho junto com a esposa. Ele tinha mais irmãos. Mas a minha conclusão foi que um filho, juntamente com uma esposa... E como é que eu matei esse crime na época? Eu matei porque naquela época já tinha o maior cagueta do planeta que ajuda a polícia, que é o celular. O celular é um grande cagueta,
Então, através do celular, eu consegui chegar nesse casal que eles programaram uma morte e penduraram essa senhora nessa corda. Mataram envenenada? Não, eles mataram por sufocamento. Sufocamento... Eles mesmos fizeram o serviço? O sufocamento é você pegar um pano, colocar nas vias aéreas e a pessoa, é óbvio que ela vai morrer sufocada. Ou seja, mesmo morrendo sufocada, não era especificamente asfixiada por uma corda e não eram os mesmos... Então, cada tipo de morte, de asfixia, ela deixa alguns tipos de lesões completamente variados. Por exemplo, a morte por esganadura é a mão no pescoço. É a constrição da mão no pescoço. A morte por estrangulamento é você pegar uma corda, passar no pescoço da pessoa e puxar com a pessoa parada. Esse é o estrangulamento. O enforcamento seria o suicídio quando a pessoa se enforca e ela leva um tranco. Ela leva um tranco aqui na região do... lesões específicas da traqueia. Ela leva um tranco. Sabe quem morreu desse jeito? Deve ter sido o seu conhecido. Eu até fiz no canal Na Cena do Crime, eu conto a história inteira. PC Siqueira. PC Siqueira. Contei a história dele inteira. Consegui as fotos, não quis mostrar, porque são muito fortes. Foi suicídio. Mas o suicídio via enforcamento, a língua... E ela quebra esse ossinho aqui, que é o ocioide. Sim. Ele quebra e a pessoa morre por asfixia mediante enforcamento. Só para o desfecho do caso, os filhos mataram a véia, mas estava todo mundo cúmplice? Não. Veja bem, os outros irmãos não sabiam? Nós só chegamos à autoria nesse casal. Por quê? Aí eu fui levantar. Conversando com os outros irmãos, eles estavam passando necessidade financeira. Não foi todos os irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, a pessoa com necessidade financeira, ela rouba patrão, ela rouba sócio e ela mata quando ela passa por necessidade e a pessoa tem uma índole duvidosa. Lordelo. Olha, você sabe que se você fosse americano, daria facilmente para criar a sua série de dramaturgia mesmo. Pegar um ator, te interpretar, pega os seus casos, roteiriza, porque quanta história legal e curiosa, hein? Dá para fazer isso? Já pensou em fazer isso aqui? Olha, eu criei o canal Na Cena do Crime, onde eu roteirizo eu contando e vai aparecendo imagens. Mas dá para criar uma dramaturgia, um CSI Miami aí, CSI Lordelo. Eu fico uma dica, quem quiser criar realmente porque eu sou vidrado nisso. São mais de 40 anos que diariamente eu estudo criminologia e depois que eu me aposentei na polícia, eu me voltei para a televisão, no meu programa Operação de Risco, legal. E no YouTube Na Cena do Crime. Vamos ver um pouquinho do canal de laudos, crimes, tem imagens aí? Cadê? Eu sou o Jorge Lordelo, delegado de polícia em São Paulo há mais de 25 anos. Fui diretor de presídio, pesquisador criminal e apresentador do programa Operação de Risco. Testemunhe revelações inéditas e segredos jamais contados sobre os crimes mais chocantes do país. E eu prometo colocar você na cena do crime. O canal do Lordelo é muito legal. Você grava em casa, grava em estúdio? Onde que é ali? É na sua casa? Então, o que aconteceu? Eu tinha um quarto na minha casa, eu transformei no estúdio, a minha equipe é muito profissional e a gente busca colocar detalhes que a televisão não tem tempo. Porque a televisão tudo é muito rápido. Então, Na Cena do Crime, eu vou pesquisar o inquérito, o processo, eu tenho muitas imagens que as pessoas gostam. Quem gosta de true crimes? Mas você sabe que o Lordelo é... Você sabe que eu peguei umas portas blindadas porque eu te vi na propaganda? Que legal. Lá da Titan Portas. Eu pensei, se o Lordelo tá falando... Porque aí você explica a diferença de porta blindada para porta... para uma fechadura reforçada. Para uma porta... diferente. Porque porta blindada é tiro e a porta reforça. E aí eu falei, vou pegar essa porta porque o Lordelo tá indicando. Não, eu tenho na minha casa e é uma maravilha. É bom mesmo. Eu fico preocupado, Pra você ver sua credibilidade, eu tô falando. Sua credibilidade, que eu vi você falando, eu falei, essa que eu vou pegar. E qual que é o vídeo mais acessado do seu canal? Olha, um dos vídeos mais acessados é o caso Tim Lopes, caso Isabela Nardoni. São vários vídeos, porque as pessoas começam a assistir, elas não param. Tá? Por quê? Eu conto a história desde o início para chegar na cena do crime. E aí, como que a investigação chega nos culpados, aí eu mostro prisão e mostro como a pessoa está hoje. Só para você ter uma noção, uma curiosidade, muita gente da plateia já deve ter ouvido falar do Chico Picadinho, né? O Chico Picadinho é um dos presos, na minha opinião, que está mais tempo preso no mundo.
Ele está preso há 50 anos. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas falam que o Brasil, você faz o que quer e 5 anos sai da cadeia? Então, mas tem 2 casos que o preso não consegue sair. É o Chico Picadinho, eu tenho esse vídeo no canal, e também o Champinha, que matou a Liana e o Felipe Café. Você foi em Santo André, o Champinha, não foi? Não. Eu, na realidade, eu como delegado... Champinha eu não lembro, foi aquela que estava acampando em Santo André? Não. O Champinha é o seguinte, o Champinha era uma menina de classe média alta, que é a Liana Friedenbach, e ela conheceu um rapaz chamado o Felipe Café. Eles se conheceram, ela era menor de idade e ele tinha 18 anos. E ele gostava de acampar. É, isso. E eles foram acampar em Bugaçu. Isso. E aí ela não contou a verdade para o pai e nem ele. E eles foram os dois que estavam apaixonados. Aquele romance de tenra idade. E lá, quando eles estão andando em Bugaçu, quem viu? O Champinha, 16 anos de idade. Ele olhou a menina muito bonita, eles bem vestidos. Ele viu onde eles estavam acampados. Numa noite chega ele mais 2 pessoas e eles raptam essas pessoas e levam para um casebre. Essa menina... Danilo Gentili, ela foi estuprada várias vezes por até 3 pessoas. E o Champinha é um dos poucos que ainda está preso. Hoje ele tem 34 anos. O Chico Picadinho está preso há 50 anos. Já cumpriu a pena dele e não consegue sair. Por quê? Poucos casos, porque o exame criminológico diz que ele não deve sair e ninguém acaba pedindo novamente a soltura e a pessoa vai ficando preso. O Chico Picadinho, eu fui levantar, consegui até uma foto dele, está lá no canal. Ele está 50 anos preso e ele tem hoje 83 anos de idade. 83. 50 anos preso. Esse aí, se sair da cadeia, não reconhece mais o mundo. Mas olha, no caso do Chico Picadinho, ele se formou em Direito, ele toma conta na cadeia da biblioteca, se tornou um leitor voraz de grandes livros, ele está pleno de ideias e ele quer sair. Um outro que eu acompanhei, conheço até a família, é o Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Tá? Se você me permitir, eu trouxe para o seu programa algumas curiosidades do Maníaco do Parque que ninguém sabe. Olha, é exclusivo! É exclusivo! Ainda tem novidade? Não, tem muita novidade. As pessoas conhecem o caso por alto, não conhecem a novidade. Vamos lá. Primeira coisa, o Maníaco do Parque não era um estuprador. Ele não estuprava e matava. Por quê? Porque eu tive acesso ao laudo de exame de corpo de delito e ele tinha um negócio chamado fimose secundária. Você já ouviu falar isso? Não. A fimose primária é quando o homem nasce com aquela pele no pênis, é a fimose primária. A fimose secundária é quando, através de algum trauma no pênis, essa pele ela se estica e ele tinha uma enorme dificuldade e dor ao penetrar, então ele não conseguia. E olha que curioso, olha o que eu descobri, ele namorou com uma gótica sádica. E essa gótica sádica, quando percebeu que ele era passivo, que ele não conseguia ter ereção, ela o agredia no pênis. Ela o agredia no pênis. E depois ele foi juntado com uma mulher trans. E eu consegui falar com ela e ela disse para mim, Lordelo, eu gostava muito dele. Um rapaz bacana, só que uma pena que ele era passivo e eu era ativa com ele. Aí, o que aconteceu? Quando ele desvincula esse relacionamento com essa mulher trans, começa a vontade de matar. Mas olha o que eu vou te contar. Então, ele não queria ter relação sexual. O prazer dele era morder a vítima morta. Isso chama-se canibalismo. E por que eu posso dizer isso? Porque ele disse isso ao delegado. Mas ele chegava a engolir a carne, comer a carne? Comia. Vou te contar um processo da primeira vítima. E ele fez isso com quase todas. Ele pegava as moças, ele era muito bom de conversa, levava até ao Parque do Estado, entrava no... Olha, a minha equipe de produção, que está aqui, ó, nós fomos... Cadê eles? Mostra aqui, eles aí. Vocês são bons, aqui, viu? É muito bom, o viu? Alan e o Lucas. O conteúdo do Lordelo é muito bom, vocês são bons. Eles foram lá no Parque do Estado e eles me relataram o seguinte, Lordelo, aquilo é muito grande, aquilo é enorme. E só para você ter uma noção, ele levava a mulher lá e ele matava essas mulheres. Após matar, ele começava a morder. E ele ia embora. No dia seguinte, Danilo, ele voltava
Ele voltava e continuava a morder, ia embora para casa. No terceiro dia, ele voltava, até quando o corpo começava a cheirar, ele parava. E aí ele iria buscar outras vítimas. Em tese, ele matou 11, a polícia encontrou 7 corpos. 4 corpos de moças de 20 anos. Olha que curiosidade. Todas tinham a mesma estatura, todas de pele branca, todas de cabelo preto e todas com determinado tipo físico. Era essa a fixação dele para a prática do canibalismo. Tinha um lugar específico que ele mordia? Mordia seio, mordia nádegas, mordia barriga. Você sabe que eu mandei... Era carne mais mole para arrancar? Sim, eu mandei para sua produção algumas fotos, mas eles falaram, Lordelo, não dá para mostrar. Mas no seu canal tem? Não dá para mostrar. Mas o que eu vou te contar agora é novidade. Eu preciso te contar 2 novidades, tá? Trouxe para o seu programa. O que eu descobri do maníaco do parque? Há menos de 40 dias, ele está preso. Ele vai ser solto, provavelmente, em agosto de 2028. A pena está para acabar. Ele já cumpriu 27 anos e pouco. Já? Ele, atualmente, o que ele faz? Ele costura bola de futebol. Ele trabalha na cadeia. Ele arrancou todos os dentes da boca sozinho, Danilo Gentili. Ele arrancou os próprios dentes? Todos os dentes. Hoje ele é um homem desdentado. Por que ele fez isso? Então vamos lá. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. O porquê que o maníaco do parque teria arrancado esses dentes? Se eu acabei de te falar que ele é um canibal. É o prazer dele. Se eu acabei de te falar que ele quer sair da cadeia e, por sinal, ele recebeu 2.500 cartas no presídio e uma delas ele casou com uma mulher que hoje tem 60 anos de idade. A carne já não está tão mole. Só que o diretor não... Essa foi boa. Só que o diretor nunca deixou essa senhora fazer visita íntima com ele. Nunca deixou. É um casamento através do parlatório, vidro blindado e interfone. Ela disse que quer recebê-lo na casa dela. Mas a minha conclusão como criminólogo, ele arranca esses dentes, pois era com a boca e com os dentes que vinha essa vontade de praticar o assassinato, o feminicídio e morder as moças. Ele se capou. Ele se capou. Agora eu te trago a segunda novidade. Isso é muito recente, eu consegui a foto que acho que vai dar para mostrar. Eu consegui uma foto dele. Não me pergunte como eu consegui, que eu não posso revelar. Como você conseguiu? Eu não posso revelar. Okay. Danilo, essa foto dá para perceber que ele está se feminilizando. Ele está afeminado. E aí, quando eu consegui os laudos deles psiquiátricos, lá diz, e ali eu peguei ele no pulo, lá o psiquiatra diz que ele tem um desejo latente de se tornar uma mulher. Ou seja, tudo tem ligação, ele já era... Ele não penetrava, para ele penetração não é prazer, é dor. Relação que ele teve com uma mulher foi sendo torturado. Ele teve, então, uma relação com uma travesti onde ele era o passivo. Será que ele querer comer mulher... Sério agora, não é piada que eu estou fazendo. Será que ele querer comer mulher é querer transformar? Você sabe que tem tribo que diz que você come o bicho para pegar as características dele? Será que lá no inconsciente ele querer comer uma mulher, engolir uma mulher, é porque ele quer virar uma? Olha, quando eu estudei medicina legal, você tem os desvios de conduta sexual. Danilo, é uma lista imensurável de coisas diferentes. Então, uma delas é o canibalismo. A outra delas é a pessoa que tem prazer em fazer sexo com morto, que é a necrofilia. Sim. Eu, como delegado, várias vezes me chamavam do cemitério de manhã, Lordelo, olha aqui, delegado, arrombaram um túmulo e você via que foram mexer no cadáver. A pessoa ficou de olho quando a pessoa foi enterrada e o necrófilo vai lá. Tem pessoas que querem fazer sexo com uma árvore. Ou seja, são diversas modalidades de desvios de conduta sexual e o canibalismo, que é o caso do maníaco do parque. Agora, eu entendo que ele arranca todos os dentes e agora ele está se feminilizando
para querer dizer para o juiz, olha, eu não sou mais um perigo Não sou uma ameaça. para não, as mulheres. não vou Essa mais- é a minha interpretação. Não vou mais comer ninguém. Chupar Sim. ainda dá. Comer não. Você tem a foto aí? Cadê? Ô, Danilo. Oi. Eu queria saber, depois do Lordelo aí, tem esse crime que tá né? Todo mundo tá meio sem saber o que aconteceu com aquele cara lá em Interlagos, que foi achado no É o buraco. próximo e tal. assunto, Roger. Ah, Deixa eu é? só... Ah, legal. Realmente ele tá não só na aparência se feminilizando, como na postura. A postura faz questão. O Diguinho está interessado, ele deu uma olhada aí. E olha que ali tem carne, hein? Se ele mordia os seios, ali não vai faltar. Você vê aqui, ó, na postura. Lobisomem, olha. Na postura ele tá se feminilizando. Você vê que ele não mostra os dentes que não tem. Aí ele já não tem mais dente, hein? Essa foto é recente, Que tá? é aquilo, o cara tá se capando, né? Ao tirar os dentes, ele tá tirando o instinto. Eu vou te mostrar, tem uma outra foto, você não vai poder mostrar, que é isso aqui, ó. Isso aqui foi a arcada dentária dele que extraíram para o médico legista verificar as mordidas dele nos cadáveres. Essa é a arcada dentária dele. Essa não pode mostrar por quê? Eu não sei. Essa foi o molde da arcada dentária dele. Acho Não até pode mostrar por questões legais ou porque a não, produção pode disso? mostrar. Não, acho que não, isso isso aqui não tem pode problema, mostrar. Vem cá, ó. Que a Essa é a arcada dentária aqui dele. que a polícia fez para poder depois provar que esse tipo de arcada que era que arrancava e mordia as vítimas. Ou seja, tiraram o molde dos dentes, iam lá, encaixavam esse Isso. molde nas mordidas Isso. do corpo, Foram do as cadáver. provas contra ele, tá? Lordelo, você que é um cara fascinado pela psique humana, pelo crime, e está sempre... Alguma coisa já te chocou? Você ainda se surpreende com alguma coisa que você vê? Ô Danilo, eu sempre digo o seguinte, o profissional da área de polícia que gosta do ramo, ele vai para um local de crime, para a cena do crime, como um técnico. Então você não pode se emocionar. O policial, quando se emociona, até no combate, ele perde, ele erra e pode morrer. É igual um médico. Assim como o médico que está operando, se o cara está tentando resgatar uma vida, se você ficar nervoso, então o policial tem que ser muito frio. E volto a repetir, quando eu entrava na cena de crime, para mim, eu já esclareci crime com um detalhezinho. Eu falei, pera um pouquinho, isso aqui vai me ajudar. Por exemplo, teve um crime que eu esclareci, que eu conto lá no canal, que eu esclareci o crime por causa de um cigarro que tinha aquela mancha, aquela tatuagem de uma fumante que tem... O batom? O batom. Por quê? Marca de batom. Não sei se você sabe, Danilo, nós temos 3 marcas digitais no corpo. 3. A primeira, todo mundo sabe que é a digital dos dedos. A segunda é a labial. Ah, não sabia. A digital labial é a única que só você tem. E a terceira é a labial, é a planta do pé. Também são impressões digitais. Então, quando eu fui no local do crime, onde tinha um homem morto, com uma faca nas costas e ele caído de frente, logo eu concluí. Olhei para a mesa de centro, tinha cerveja, eles dois eram fumantes e tomando cerveja. Eu falei, essa mulher, na confiança dele, por algum motivo, pegou a faca, que era a mesma que ele tinha na cozinha, deu uma facada e matou esse homem e fugiu, porque a casa não tinha arrombamento. Aí, o que eu fiz? Peguei essas bitucas de cigarro e peguei o cagueta. Ele tinha se separado e ele conheceu várias mulheres, mas 4 delas ele conheceu nesses sites de relacionamento. Ele levava para a casa dele que ele morava sozinho. Danilo, eu intimo as 4, porque foram as que conversaram com ele naquele final de semana. Convidei na delegacia as 4 no mesmo horário. E avisei o investigador, fica de olho para ver quem fuma, porque naquela época podia fumar em delegacia. Danilo, chamei as 4. 3 foram sem advogado e uma foi com advogado. Já um belo indício. Aí eu falei pro Tira, fica de olho se essa moça fumar. Bom, em dado momento, deixei ela por último para ela ficar nervosa. Em determinado momento ele me deu um toquezinho, quando eu saio ela tinha jogado a bituca de cigarro. Quando eu joguei a bituca, eu peguei e falei para o advogado, doutor, falei grosso com ele, doutor, o senhor é testemunha que essa bituca de cigarro é da sua cliente. E ele não entendeu nada. Então, crime se esclarece com detalhes. Bateu. Aí você chega nas autorias. Bateu.
Ei, Aliás, falando em site de relacionamento, só doido tá se relacionando por site, porque tá perigoso, hein? Muita gente aí se passa por eu sou a gostosa do Tinder, vai lá, é um sequestrador com um revólver. 10 sequestros do Pix, 9 é site de relacionamento. 10 sequestros de homens do Pix, 9, isso é estatística da Polícia de São Paulo. 9, a pessoa marcou encontro com uma garota, foi sequestrado para fazer transferência via Pix. E mesmo assim, às vezes sai mais barato do que se tivesse saído com a garota mesmo, não é? Mas tá um monte de golpe, tem que tomar cuidado. É golpe de Pix, é sequestro, viu? Não sei como o pessoal tem coragem ainda de ficar acreditando em quem não conhece. Imagina esse rapaz, levava para casa a gente que conheceu na internet. Você tá louco? Eu tô vendo um manequim ali, a gente vai fazer alguma demonstração, não é isso? Sim. Vamos lá. Danilo, eu tô muito empenhado nesse caso do Adalberto, que é o caso do buraco. O Adalberto é o caso de Interlagos que o Roger questionou. É o caso, e eu gosto muito de fazer encenação, porque é na encenação que a gente consegue desvendar algumas coisas. O Brasil inteiro quer saber como é que um homem foi cair dentro de um buraco e ele morreu. Então, este homem seria o Adalberto. Então, imagina que no dia 30, ele chegou lá em Interlagos, foi participar de um evento de moto e depois foi assistir o show do Matuê. Quase já no final da noite, ele às 7h48, ele manda um zap para a mulher. Benzinho, daqui a pouco eu estou aí. 7h48. 8h50, ele faz o último gasto naquele local. 9h15, grava bem esse número, 9h15, a mulher viu a mensagem, manda para ele, mas não deu recebimento no WhatsApp. Não estava funcionando. Bom, isso foi no dia 30. Dia 30 era de segunda para sábado. Sábado, domingo, segunda, terça-feira. Esse homem é encontrado num buraco. Um buraco onde ele estava preso. E ele estava... Por isso que eu pedi o boneco. Como é que estava o Adalberto? Ele estava com uma jaqueta que vale R$4.000. A jaqueta não levaram. E a camisa. No bolso do Adalberto, o que a polícia encontrou? Um celular desligado. E o celular iria estar desligado, provavelmente foi desligado 9 e pouco em diante, onde a mulher já não conseguia falar com ele. E a carteira dele tinha cartões, documentos e R$300. Definitivamente não foi um assalto. Não foi um assalto. Olha que curioso. O Adalberto estava sem cueca e sem calça, assim como está esse boneco. O Adalberto estava sem o par de meias e sem as botas, que são botas caras que ele usava. O Adalberto tinha lesões leves no joelho e uma pequena lesão aqui na altura do pescoço. O Adalberto estava com as mãos para cima. As duas? As duas. Esse braço não está levantando. Ah... E aí, então imagina, isso aqui está levantado, só que ele não tinha como escapar. Ele não tinha como poder sair daquele buraco. Por quê? Porque a polícia concluiu, a perícia médico-legal, concluiu que ele deve ter falecido. Veja bem, sexta-feira à noite ele sumiu. Ele faleceu por volta de 8 a 10 horas da noite do domingo. Ele ficou lá dentro vivo, respirando, e o celular, se estava ligado, acabou a bateria. E a pergunta é, que todo mundo quer saber, espera um pouquinho, ele caiu lá sozinho ou jogaram ele por qual motivo? Deu para você entender a complexibilidade desse caso? Tem uma foto do buraco aí? Nossa, que coisa horrível. Essa é a maneira... Se você reparar, ele cai... E essa região aqui, lateral, ficou preso. Ele não foi até o final. Sem calça. Sem calça. Sem cueca, sem meia. Ele não chegou no fundo do buraco? Não chegou, Roger. Por quê? Porque o buraco é muito estreito. E ele ficou preso. Roger, ele não tinha como fazer essa movimentação. Entendi. Horrível. Coisa horrível, que agoniante. O DHPP de São Paulo, que é hoje comandado pela doutora Ivalda Aleixo, ela diz o seguinte, que ela acredita que ele... foi pegar o carro dele. Por que aconteceu? Esse homem, que era um homem bem de vida, ele não parou o carro no estacionamento oficial. Ele parou o carro no estacionamento irregular, que fica 1,5 km de distância. E o DHPP está acreditando que ele foi cortar caminho,
que é um local escuro e não tem câmeras. E cortando o caminho, ele teria arrumado uma confusão, talvez com funcionários e seguranças daquele local. E tem teorias que alegam que esse ferimento lateral no pescoço possa ser um mata-leão aonde ele desfalece. E depois teriam jogado ele no buraco. Mas a pergunta é, por que tiraram a calça, a cueca, o par de meias? Por que tiraram as botas? Então é um caso muito emblemático. Por que deixaram o celular, a Por carteira? que deixaram tudo? Outro detalhe, um capacete que ele usava não estava na cabeça. Sabe quando você só apoia o capacete? Então tinha um capacete aqui. Só que no evento ele estava com o capacete com uma GoPro. E ele fez uma filmagem e mandou para amigos. Lá arrancaram a GoPro. Então, além da subtração da calça, meia e sapatos, levaram também a GoPro. A polícia até agora não consegue, não tem ainda um suspeito para dizer o que aconteceu com o Adalberto. Que mistério. É misterioso. Você acha que vai ter uma solução esse caso? Olha, a polícia arrecadou recentemente celulares de vários seguranças. Então, se esses celulares tiverem alguma coisa, é um princípio. Porque agora a polícia está fazendo o que pode, mas são mais de 60 dias e não se tem nem o que se saber o que aconteceu com o Adalberto. Tem chance de não ter sido um crime, de ter sido um acidente? Olha, eu tenho conversado com muita gente, peritos, né? Eu acho que são duas coisas. Ou ele caiu sozinho, daqui eu vou explicar o que pode ter acontecido. Ou ele caiu sozinho, ou ele realmente apanhou de alguma maneira e jogaram ele lá. Por que ele pode ter caído sozinho? O amigo dele, que é um tal de Rafael, disse que no evento eles tomaram bastante cerveja e teriam fumado maconha, tá? E o amigo dele disse, quando deixou ele lá, que ele estava muito agitado e alterado. Ok? E eu quero te dizer a experiência que eu tenho como delegado, muitos casos que a gente teve que atender a ocorrência, da pessoa usar uma droga, às vezes uma droga até mais leve, mas dá um start e a pessoa começa a ver coisa. E pode ser que ele eventualmente saiu correndo. Agora, por que está sem calça? Por que está sem as botas? A polícia acredita que foi crime, que alguém, por algum motivo, teve uma confusão com o Adalberto e depois jogaram nesse buraco de escavação, até acreditando que ele ia escapar. Só que o buraco é muito fino. O buraco é muito fino. Ele estava... Você não tem como sair de lá. Não tem. Então foi realmente uma morte dolorosa, uma morte lenta, e a gente espera que a doutora Ivalda e a sua equipe vão esclarecer. Porque se ele caiu daquele jeito, né? Ele não conseguiu alcançar o celular para pedir socorro. Mas Não dá. peraí, morreu do quê? De fome? Asfixia. Asfixia. Essa boa pergunta. A necrópsia constatou que ele morreu de asfixia. Eu conversei, Roger, com alguns peritos médicos, eles alegam o seguinte. Imagina, Roger, você aqui, totalmente apertado, você vai ficando nervoso, chega uma hora você não consegue expandir a sua caixa e você morre asfixiado. Isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido, não. Provavelmente aconteceu, porque mesmo se ele levou o mata-leão, ele não morre do mata-leão. Porque se ele levou o mata-leão, foi na sexta para o sábado. Ele morreu no buraco. No domingo à noite, ele morreu no buraco. Isso a perícia cravou. Ele não tinha dívida, não tinha problema com ninguém, para de repente alguém... Sabe o que fizeram com a véia, tentar fazer parecer enforcamento? Falou, se joga no buraco aí. Vai, joga no buraco, pronto. Olha, são teorias. Tem teoria que fala diamante. Agora, a outra coisa que eu quero trazer para o seu público, e eu acho que vocês vão poder mostrar as fotos. Eu disse para você que ele parou o carro dele no local irregular. A polícia localizou o carro. Danilo, na parte de trás do carro, no banco traseiro, a polícia encontra 4 manchas de sangue. Manchas aparentes de sangue. Estranho. Ele não pode ter tirado a calça para fazer sexo de alguma Então, forma? Roger, isso é uma possibilidade. Porque daí tem que tirar as botas, porque não saía a calça. Olha assim, o que o Roger está dizendo. Então, vamos lá. Tem 4 manchas de sangue. Isso aí pode mostrar porque é perícia. Tem essas conseguida fotos perícia. aí? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, uma mancha de sangue. Olha lá. Boa. Olha outra. Outra. É sangue recente, é sangue... Olha, é um carro novo. É um carro novo com sangue... Você imagina, você está com o sangue no carro, você não vai limpar? É. Agora, olha o que a polícia descobre. Por isso que esse caso é enigmático. Primeiro, parte do sangue é dele. Aí compararam o DNA da mulher dele
com os outros sangues, que não era dele. E localizaram o seguinte, o sangue não é da esposa, o sangue é de uma mulher. Não identificada ainda, porque não tem nenhuma suspeita. Caso... Então, além do caso, Roger, além do caso do buraco, você tem o carro com manchas de sangue. Será que ele estava lá carcando alguém que não devia, chegou o marido, namorado e deu umas... Você pode achar o que você quiser. Você pode achar o que você quiser. Achar o que você quiser. Você pode ter 1 trilhão de... Que coisa, hein? Lordelo, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo rápido e eu vou voltar, porque tá muito interessante. Não sai daí. De volta com o especialista em True Crime, Jorge Lordelo. Ô Lordelo, você já foi diretor de presídio? Foi. Como o diretor de presídio, eu ouvi você dizer que presos não envelhecem? Olha, é gozado. O preso, ele fica na cadeia, ele se acostuma com a cadeia. Tudo na vida você se acostuma. E o preso não tem preocupação. Porque o preso não tem dívida, o preso não tem boleto, vai almoçar, ele não tem que procurar emprego. Vai almoçar, vai jantar. Você tem 5 refeições para os presos. O preso joga bola, joga carteado, tem visita. Então ele não tem preocupação, isso é fato. Uma pessoa que está desempregada e tem que pagar conta, ela não consegue dormir. O preso se acostuma ali e dorme. No YouTube Nascendo do Crime, eu tenho feito o seguinte também. Eu pego o cara quando foi preso, e o cara que foi preso 30 anos, eu trago a foto. O maníaco do parque você viu. Tá bem. Você disse que ele tem 60 anos de idade? Quê? 60 anos, 57. Põe de novo a foto aí. Põe aí, tem 57 anos. Olha isso. 60 anos de idade, bicho. Mas também... Não envelhece. O fato de você ser um psicopata também, você não tem empatia. Quando você não tem empatia, você não se preocupa com a sua mulher, se seu filho está bem, se alguém vai assaltar sua mulher, se eu vou pagar a conta, se seu empregado, você vai ter dinheiro para pagar empregado, para o empregado fazer a despesa do mês, você não se preocupa com nada. Isso ajuda também, né? O preso ele se acostuma, o preso joga futebol, o preso joga biriba, joga carta, ele recebe mulher, ele come direitinho. Outra coisa que o público vai ficar revoltado. Aí, Danilo, não é tão ruim. Só para você ter uma noção, por exemplo, eu estava lá na minha cadeia, um preso passou mal. Então a gente tem que verificar se ele realmente passou mal, tem que socorrer. Você leva para onde? Para o hospital público mais perto. O hospital passa na frente o preso. O preso não pega fila. Você nunca vai ver um preso sentado junto com os demais esperando com o número dele para ser atendido. O preso passa na frente, o preso tem uma série de vantagens. E é uma das teorias que eu acho que, no final, se você pegar um cara da mesma idade que está lutando na vida dele e um cara que está preso 30 anos, esse que está preso ele pode estar mais gordinho, mas ele parece que o envelhecimento é menor. E o Brasil é um país também que tem bastante lei branda para preso, não? Aqui, às vezes, a impressão que eu tenho é que o crime até compensa, dependendo do crime, dependendo de quem é o criminoso. Se você pegar... eu acho... Será que é por isso que a criminalidade aqui é tão grande? Sim, sim. As leis são brandas. E você sabe, Lordelo, eu tenho um comedy club ali na Avenida Paulista, os policiais falam para mim, olha, eu vejo o pessoal aqui roubando celular. Eu pego o cara, eu levo para a delegacia, o delegado quer prender, mas prende. Mas a lei manda soltar. Então, como é que essas coisas são brandas aqui? Não, no Brasil, o crime mediano, o crime leve, o crime grave, a pessoa responde em liberdade. Só o crime muito grave, ele fica preso. O americano, ele faz o inverso. Ele pune o crime leve. Nos Estados Unidos, você vai preso por qualquer coisa. Pra você ter uma noção, vou te contar um caso de uma pessoa que eu conheço, um taxista, que era um taxista do meu bairro, ele se mudou para Nova York isso há muitos e muitos anos, e lá ele começou a arrumar emprego numa boate como segurança. Ok. E aí, quando ele foi passar no metrô de Nova York pela primeira vez, ele percebeu que o bilhetinho dele, na época, a roleta não era travada. Então, ele fazia o quê? Ele fingia que passava o bilhete e rodava a roleta.
E ele falou, vou economizar aqui alguns dólares na passagem. Ele fez isso uma semana. Uma semana e um dia, quando ele passa, chegam 2 policiais, 2 metros de altura, e algemam ele. E levam ele para onde? Para a delegacia. Da delegacia, ele passou uma noite e no dia seguinte ele estava na corte. E na corte explicaram para ele, se você mentir, você responde o crime de perjúrio, são 5 anos de cadeia. Ah, eu não posso mentir? Porque no Brasil a gente só mente. Porque no Brasil, mentira, a lei permite você mentir, é argumento de defesa. O que ofende aqui é a verdade. A verdade é que ofende. Ofende. Danilo, aí perguntaram para ele, qual que é a pena por eu ter passado a roleta sem pagar? Ele falou, é 3 anos. Se você falar que você não passou sem pagar, nós vamos instaurar um processo e você pode pegar 5 anos. Aí ele falou assim, eu passei a roleta sem pagar. E ele foi preso imediatamente, no segundo dia. Ficou preso numa cela, morou nos Estados Unidos mais 5 anos, ele falou assim, aqui eu não posso aprontar porque eu vou preso. Que é a certeza da punidade. Exato. Um colega meu, não posso falar o nome, delegado de polícia, ele foi passear em Miami e ele estava no lobby do hotel, ali tomando uma bebida, quando encostou uma mexicana, muito bonita, com aquela roupa curta, e ele percebeu que era garota de programa. E batendo um papo com ela, ele perguntou, ela se insinuou, ela falou, olha, o programa é tanto. Ele falou, nossa, tá barato, eu tô aqui no hotel, não vou pagar quarto. E ele falou, vamos? Ela falou, vamos. E ele andando com ela no corredor comprido para chegar até o elevador. No meio do caminho, ele lembra de um filme americano, onde lá o policial pode se disfarçar de garoto ou garota de programa, oferecer programa e se alguém aceitar, o cara está preso. Eles fazem muito isso com drogas também. Sim. Eles vendem drogas... A prostituição é crime para quem consome e para quem vende. Isso é chamado flagrante preparado, porque nos Estados Unidos é permitido, no Brasil não é. No Brasil é proibido isso. No meio do caminho ele percebeu, e se essa mulher bonitona mexicana for policial aqui de Miami? Eu posso ser preso. Quando chegou no elevador, aquela voz na cabeça, quando chegou no elevador ele falou, olha, eu não estou passando muito bem, eu vou embora. Ele desistiu. Por quê? Eu posso ser preso. Um outro amigão meu estava com a esposa e um filho no carro, a 20% a mais da velocidade de uma rodovia americana, parou o policial. Quando o policial parou, tudo bem, o policial falou, o senhor está preso. Preso por quê? Não, o senhor estava a 20% a mais da velocidade daquela via. Vai preso. Então, nos outros países, eles punem o pequeno crime. E aqui não. Você não pune o pequeno, não pune o médio, não pune o grave. Só pune o muito grave. É isso. Que loucura, Lordelo. Mas olha, eu quero agradecer muito a visita do Lordelo. É sempre um prazer te receber. Sou muito fã do Lordelo, viu? Estou sempre vendo. Um abraço para a equipe do Lordelo aí. Quem quiser seguir... A gente tem muito assunto. Vou pedir para o Lordelo voltar em breve aqui. Porque obrigado. É tanto assunto, é tão interessante. Quem quiser seguir seus canais, ver seus conteúdos, como é que faz? Para quem gosta de True Crime, você vai lá no YouTube, Na Cena do Crime, meu Instagram, Jorge Lordelo Real. E eu estou na Rede TV com o programa Operação de Risco, sábado à noite, domingo à noite. Um abraço. Sexta-noite, sábado à noite. Um abraço para a Rede TV, viu? Um abraço, obrigado por liberar o Lordelo aqui. E a vocês, muito obrigado pela excelente audiência. Continue com a programação do SBT.